Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo na bancada deste programa, Ayrton Centeno. Salve, Ayrton. Salve, eu primeiro. Kátia. Me atropelou, né? Salve, Kátia. Roubei teu jargão, né? É verdade. Gente, para fechar o nosso mês de março, um mês que celebra o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, temos um programa para lá de especial, com duas convidadas. Está conosco a professora, filósofa e escritora, que entre os seus muitos livros estão Uma Fuga Perfeita é Sem Volta, Olho de Vidro, a Televisão e Estado de Exceção da Imagem, Um Fascista no Divã, Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, e agora está lançando um novo livro, desta vez um romance. Muito bem-vinda, Márcia Tiburi. Obrigada, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Também estamos recebendo a vereadora de São Leopoldo, ex-deputada estadual e também professora Ana Afonso. Obrigada, Kátia. É um prazer, estar aqui hoje. Mês de março, sempre uma referência da luta das mulheres. Te cumprimento o Ayrton, e em especial também essa grande mulher gigante que eu estava com muita saudade, Márcia Tiburi. Sempre bom, né? Estar com a Márcia. Bom, hoje quem vai começar perguntando sou eu. Márcia, o teu novo livro, ele tem como título, Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. E numa entrevista para o Brasil de Fato, no ano passado, em agosto do ano passado, tu disse que se os homens tiverem coragem de ler, vão ter que se enfrentar com uma coisa que não estão acostumados. E porque a literatura ela é feita para os homens. E esse livro ele é escrito para falar a verdade sobre a vida das mulheres. Que livro é esse, Márcia? Obrigada, Kátia. Obrigada a todas e todos aqui. Essa entrevista ficou famosa, essa frase aí todo mundo citava, que eu falei no Brasil de Fato no ano passado, e foi uma frase provocativa, né? Bom, de fato, eu achei que seria muito bom a gente ler um livro em que a violência fosse praticada também pelas mulheres, evidentemente como uma reação à violência dos homens, mas digamos que a violência dos homens foi naturalizada nessa nossa cultura. Isso quer dizer, em termos muito simples, que as pessoas se acostumaram com isso, que é quase inquestionável. Os homens praticam violências físicas, simbólicas, aquelas violências que não são as violências diretas, digamos, no corpo, mas que são violências psíquicas, econômicas, epistemológicas, essas violências todas que ficam aí no âmbito do mais, digamos assim, do mais difuso da violência, E que são também naturalizadas, mas os homens não estão acostumados com o fato de que as mulheres também são capazes de praticar a violência. Ninguém está acostumado com isso, até porque nessa nossa cultura patriarcal se fez uma divisão do caráter. Então, os homens praticam violência e as mulheres ficam com a incumbência de serem dóceis e de serem mansas, de serem pessoas que aceitam a violência praticada pelos outros com a maior tranquilidade, Como se ser espancada, ser humilhada, ser xingada fosse uma coisa absolutamente aceitável. E eu resolvi escrever um livro para pensar isso. Só que é um livro muito direto também. Tem pessoas que se chocam com o quão direto ele é. Tem pessoas... Teve uma escritora que lê, muito minha amiga e tal, ela disse, eu queria ter sido surpreendida. Eu disse, bom, não era para surpreender ninguém. Desde o primeiro ato, da história, você já está acostumada, O primeiro ato é um feminicídio.
A gente já está acostumado com isso, né? Então, a realidade é essa, infelizmente. Nós não vamos nos surpreender com o fato de que, nessa sociedade patriarcal, os homens praticam violência e a violência passou a ser, a partir da sua naturalização também, como se fosse uma coisa constitutiva da subjetividade masculina. Então é como se um homem, se ele não fosse violento, ele não fosse homem. E esse eu acho que é um juízo, aí, um julgamento, enfim, um enunciado, pelo menos, que a gente poderia discutir. Porque tá na hora, né, da gente discutir a violência dos homens também a partir daquilo que eles entendem deles mesmos. Porque um homem não precisaria ser violento, assim como uma mulher não precisa ser dócil. Então superar também essas estereotipos. Exatamente, superar então essas naturalizações, né, esses estereótipos, acho que é uma coisa que vale a pena a gente fazer nessa nossa geração, enquanto a gente pode discutir esse assunto, que não é fácil para ninguém, porque tá em jogo sempre como as pessoas se enxergam, né, como a pessoa vê a si mesma. E a partir da imagem que ela faz dela mesma, também como que ela atua no mundo, né? Então, isso é muito sério para os homens, que são seres... Desculpa, rapaziada, mas eu tenho que falar. Eu estou numa humilhante inferioridade aqui. Vou entrar por debaixo da mesa, não repare, tá? Não, a gente dá maior apoio. Porque, assim, os homens têm, junto com a violência, eles também são autorizados ao narcisismo. Então, é difícil. Quem é mulher e convive com homem, seja filho, marido, seja irmão, seja colega de trabalho, tem um negócio que a gente sempre sente, que a gente começa a zoar um pouco, mas que é sério, que é o nível de narcisismo. Então, a gente fala assim, aquela autoestima do homem branco, né? Que a gente aprendeu, aliás, com as feministas pretas. Elas que nos ensinaram isso, né? Que tem um negócio chamado autoestima do homem branco. E você localiza isso, você pega com a mão, né? Você pega com a mão, assim, você sente o cheiro. Nossa senhora, é um negócio que dá pra você pesar, né, na balança. Qual é o nível, qual é o grau, né? E na política, né, Ana, isso aí é pesadão. Eu tenho uma tese, Ana, que eu acho que os homens só vão fazer política por conta disso. O dinheiro... Isso na política, pela esquerda e pela direita, né? Total. Por todas as... Por todo o espectro. Tem a figura que hoje em dia também nos faz rir, mas às vezes nos faz chorar, que é a figura do esquerdomacho. Então, tu sabe que uma vez eu fui dar uma palestra, muitos anos atrás, num sindicato de engenharia lá do Rio de Janeiro. Só tinha homem, né? E aí eu começo a falar do esquerdomacho. E falei, fiz meu discurso e tudo. Falei. Quando eu saí lá fora, um senhor, assim, ele chegou pra mim e perguntou, mas o que é o esquerdomacho? Porque eu tava pressupondo, né? E claro que no todos sabiam. Eu tava ali elaborando aquela coisa, tinha 3, 4 mulheres na plateia, enfim, como é típico. Mas eu me lembro, assim, dessa perplexidade dele também. Então, é uma questão também, né? Porque a gente fica brincando um pouco com isso. Outro tanto é uma tentativa também de dar nome a essas figuras. Mas na política tá cheio e são todos movidos a narcisismo. O combustível é incrível, esse do narcisismo. Eu vou fazer uma pergunta e vou fugir disso imediatamente. Eu vou fazer uma pergunta para ti, não vou deixar a Kátia perguntar para a Ana, mas vou fugir, obviamente, o meu objetivo translúcido é esse. Te ajuda. Não, ajuda não. Tu me puxaste para isso. Bom, assim, tu tens um livro que se chama O Ridículo Político, tá? E afinal nós estamos vivendo, né, um processo de avanço do ridículo sobre a política, né? A política se expressar pelo ridículo também, né? Aí tu tem o Silvio Berlusconi, que digamos que é o patriarca do ridículo, né? Aí depois tu tem o Trump, tu tem... na Itália tem aquele Beppe Grillo, comediante e tal, né? Tem outro comediante chamado Vladimir Zelensky. E temos aquele lado Javier Milei, né? Tu achas que isso é um negócio irreversível? Digamos assim, esse apalhaçamento da política? Ou seja, para alguém chegar a algum ponto, vai ter que se submeter a esse tipo de coisa ou não? Ayrton, que pergunta boa, te agradeço por tu ter chegado nesse livro aí que foi publicado em... Eu só queria fugir. Então, eu vou te dar cobertura. Olha só. Aí... Vai te aliviar. Não, então, esse livro foi publicado em 2017.
Veja só. E ele colocava essa tese, né, dessa mutação na política, que estava muito evidente ali. A minha inspiração foi, na verdade, o Michel Temer, que era, assim, um baluarte, né, do ridículo, fazia coisas... Mas o perfil dele era mais do mordomo do vampiro, então, como apelidou o ACM. Então, tinha tudo isso, né, essa figura... performática, teatral, que tinha uma teatralização ali que cabia bem num Nosferatu da política, né, essas coisas. Enfim, mas, Jânio Quadros, Berlusconi, todos esses aí que tu citou, o Bolsonaro aqui para nossa desgraça. E, claro, 2017 é um ano em que houve um combate às artes. Aqui em Porto Alegre tem aquele escândalo, né, o Queer Museu. O Queer Museu e o Santander fazendo um papelão, né, bancando isso aí. Mas passando típico do capital também bancar esse tipo de coisa. É o próprio capitalismo que sustenta esse tipo de performance e esse tipo de jogo político. Eu tenho estudado muito essas relações entre estética e política, e foi por isso mesmo que eu consegui escrever esses livros do Como Conversar com Fascista, O Ridículo Político, depois o outro que é o Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazi-Fascismo, porque eu fico analisando a teatralidade, as performances. Quando é que tu vai escrever o Esquerdo Macho? Eu acho que olha, não tinha tido essa ideia. Ayrton tá ficando do nosso lado, né? Não tem. Os esquerdomachos que se cuidem, olha aí, ó. Eu sou um adesista incurável. Bom, e aí esse livro, eu trabalhava com essa noção do grotesco, né? De qual é o papel que o grotesco tem nesse processo, porque, na verdade, também, juntando as intuições, tem aquele livro do Marx, que eu sei que aqui nessa rádio de gente culta, posso citar essas coisas. Então, eu sou uma professora de filosofia também, eu tenho lugar de fala, eu posso citar essas coisas sem ninguém ficar achando que é pedantismo. Até porque é um livro acessível, tem aí na internet, pirateado, fiquem à vontade. Olha só, chama O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. É um livro fundamental porque ele analisa o golpe de Estado que teve na França ali no século XIX, quando o terceiro Napoleão tomou o poder, e ele, aí Marx vem e diz, né, Hegel tinha falado que a história se repete como tragédia, só que ele esqueceu de ver que às vezes também se repete como farsa. E aí a farsa, tragédia é uma figura, é uma forma teatral. Tragédia grega, vamos lembrar, né? Uma forma do teatro que nasce lá na Grécia. E aí, o teatro do século XIX, quando faz a paródia, digamos assim, chama-se tecnicamente de farsa. Então, uma farsa é uma imitação vagabunda que tem o objetivo de ser bem vagabunda, bem grotesca. E aí tem um caso, isso é tudo, gente, parece narrativa de filme, né? Tu pega, por exemplo, o Bourrey, de um cara chamado Alfred Jarry, que é um cara lá da França, ali do século XIX. Que, aliás, estreou semana passada uma peça do Ainós aqui Traveiro sobre a história do Bu. Isso eu queria ver. Então, em 2020, eu fiz um desenho que era o retrato do Bolsonaro, e assim, de o Bourrey. E chama O Bourrey Brasileiro. Vendi, porque não sei se vocês sabem que eu virei artista visual. Tem gente que até compra essas coisas. E aí teve essa história, enfim, a versão, aliás, francesa de um artigo sobre isso usa essa imagem do Bolsonaro e, enfim, desse desenho, né, que é um retrato do Bolsonaro. Mas a questão é essa, a farsa, ela é uma imitação ridicularizando a tragédia. Então, no caso, o Bourrey, ele ridiculariza o Macbeth do Shakespeare. Então, para quem gosta de teatro, aí, ó, já o serviço do Ainós aqui outra vez, que é maravilhoso. E a questão era mostrar nesse livro que havia uma mutação política, Ayrton, e que ela é perigosa, e que ela está funcionando no mundo. Mas ela funciona também porque ela é a porta de entrada para o fascismo. E quer dizer, muita gente se perguntava, mas como? Por que de repente dá essa guinada, essa virada de democracia para fascismo, né? Como é que as democracias morrem? Alguém escreveu esse livro e por aí vai. E o jogo é sempre estético. Primeiro você chega se fazendo de palhaço, de bonzinho, de engraçado. Foi assim que o Bolsonaro conquistou. O Bolsonaro conquistou o Brasil através disso e através do pavor.
Que é a mesma coisa que se faz na farsa, por exemplo, do Ubu Rei. O Ubu Rei não é só engraçado, ele é engraçado até que ele fica insuportável e pavoroso. E o Bolsonaro fez. Eu digo sempre que no aquele 17 de abril de 2016, que nós nunca poderemos esquecer, aquele discurso do Bolsonaro lá no Congresso Nacional, quando ele era mais um deputado considerado um mentecapto, um pária, um abobado da política, que ele mesmo reconheceu, né, gente? Então isso aqui que eu tô dizendo também não é desabonando o sujeito, é simplesmente fazendo uma análise concreta, né, da sua própria fala. Mas ele era essa figura desprezada pelos seus próprios colegas. E quando ele fala do Ustra, com aquela coragem grotesca, quando ele fala, enfim, aquele discurso todo organizado, que era o melhor do pior no momento, porque todos falavam do cachorro, do papagaio, da sogra, do filho, não sei o quê. E ele faz um discurso que cita referenciais. E aí cita o torturador de Dilma Rousseff. Ele fala o pavor de Dilma Rousseff. Naquela hora, eu tenho para mim que ele acionou inconscientemente 2 posições para as massas brasileiras. Uma, daqueles que se estarreceram porque funcionam dentro de um regime de pensamento democrático, e essas pessoas então resolveram criticá-lo, combatê-lo e ficaram ali firmes num enfrentamento, que somos todos nós aqui nessa sala, e tantos outros brasileiros que, junto conosco, fizeram a democracia ser restabelecida, pelo menos tá capenga, mas tá aí, né? Uhum. E uma outra vertente de gente que, amedrontada, também apavorada, resolveu imitar o líder, se associar ao líder, se mimetizar com o líder, justamente para, num complexo de Estocolmo, dizer para o líder: a mim tu não precisas matar porque eu estou do teu lado. A mim tu não precisas torturar. Não precisa usar essa chave do pavor de Dilma Rousseff contra mim porque eu estou aqui dócil, submisso, e fazendo o teu jogo. Então, um recado para os bolsonaristas, que eu acho que é importante de dar, é que eles analisem o seu próprio medo. Essas pessoas estão com muito medo. E eles gozam no medo. E gostam de nos colocar medo. E ficam absolutamente infelizes quando nós olhamos para eles sem medo. Então, essa é uma questão das mais sérias. Tem que se pensar no psicopoder hoje, quando a gente fala de política, porque o fascismo opera a partir desse jogo de psicopoder, ou seja, toda uma manipulação psíquica que vem através das discursividades, que vem até através das teatralidades e por aí afora. É bem sério. Por isso que dá também essa sensação que vocês devem ter, que eu tenho, de que o Brasil tá doido, né? Que as pessoas entraram em estado de delírio. Eu fiz um livro também publicado em 2019 que chama O Delírio do Poder, que é sobre isso. É sobre o psicopoder e a loucura coletiva. Não, eu só queria comentar antes que eu sempre lembro daquele filme Novecento do Berlusconi sobre o fascismo na Itália. Do Bertolucci. E essa cena é muito clara, né? Do gozo a partir do medo das pessoas. É muito forte isso. Mas, Ana, a Márcia trouxe, né, a questão da presidenta Dilma e do golpe misógino que ela sofreu. E tu vive a política no dia a dia, né? E tu vive a política nesse momento louco, como a Márcia disse, que a gente está vivendo, e com uma oposição muito raivosa, né? Em São Leopoldo e em Porto Alegre, enfim, a gente vê isso em todas as câmaras de vereadores. Como é que tá? Como tu te sente, né, nesse espaço? O processo político, ele é um processo em disputa permanente, né? Desde a nossa chegada a esses espaços, né? E principalmente agora no último período, com o avanço do conservadorismo, do fascismo, de todo esse discurso, essa narrativa, né, que a Márcia trazia, o comportamento, né, masculino ainda reforçado, né, com uma ideologia fascista, com um pensamento neoliberal e de extrema direita, ele tornou ainda mais difícil esses ambientes, né? Eu falo que é uma disputa permanente porque é um jogo muito pesado desde a arrancada, né? A gente estava ontem ainda debatendo os 92 anos do voto feminino no Brasil,
ou seja, né, faz muito pouco tempo que a gente começou a ter o direito de estar na política e vivenciar esses espaços, né? Para nós era designado o lugar da vida privada, né? A vida pública não era para as mulheres. E nessa corrida, digamos assim, né, nessa complexidade da democracia que ainda é muito tênue, né, cheia de golpes e de atravessos assim desses processos políticos, a gente também regrediu bastante, né, do ponto de vista dos direitos e do avanço da violência política. Então, estar nesse ambiente da política, eu estou na política, assim, disputo cargos eletivos, esse ano estou fazendo 20 anos de vida pública, assim, eleitoral, né? Mas comecei bem jovem, com 19 anos, como diretora de escola, depois com 23 anos presidenta do sindicato. Com 19 anos presidenta, já diretora de escola? 19 anos eu comecei lecionando e com 22 eu fui diretora da escola que eu lecionava. Nossa. Com 22. A escola tinha 1.200 alunos, né, de periferia, foi o período mais rico, assim, da minha vida no chão da escola, na comunidade, né. E depois eu fui presidenta do sindicato dos professores, aí passaram a ser 50 escolas, e aí eu disputei a primeira eleição como vereadora, naquela orientação, assim, de cumprir uma cota de percentual de mulheres, né, mais para colaborar, para a gente eleger um projeto de esquerda na cidade. E, como exceção da regra, acabei me elegendo já na primeira eleição, né, não é isso natural para as mulheres. Então, hoje eu estou no 4º mandato de vereadora, né, 20 anos, são períodos assim muito, a cada 10 anos eu vivi momentos muito marcantes, né, a primeira eleição para vereadora está fazendo 20 anos, em 2014 eu estava disputando a reeleição de deputada estadual com a Sofia Bebê, que foi aquela briga na Assembleia para a gente ter o direito à licença maternidade, e agora, né, em 2024, chegando a essas 2 décadas, né, no meio disso eu fui deputada, fui candidata a vice-governadora, mas eu acho que o pior momento, né, para nós foi esse processo que a gente viveu, né, do governo Bolsonaro. Desde a derrubada da Dilma, eu compreendi que foi um recado para nós mulheres, todas nós. Não foi a Dilma que foi impeachmentada, nós mulheres, foi dito para nós assim, aqui não é o lugar de vocês, né? Isso foi um simbólico muito grande, muito importante, muito forte, né? Que trouxe para nós até diminuiu a nossa autoestima política, digamos assim. Poxa, a gente, né, dizia, é a primeira vez que o Brasil elege uma mulher presidenta, né? Com toda aquela votação, e de repente ela é golpeada, né? Então, o retrato, né, da Dilma descendo por aquela rampa, né, serena, e depois aquela fotografia, né, só de homens no governo Michel Temer, ele todos brancos, né, todos brancos de meia idade, e né, boa parte ricos. Então ali é uma virada de página, né, de uma diversidade, de uma construção de diversidade, e o poder, ele, então, quando a Márcia falava do esquerdo macho, né, a gente vê toda essa perspectiva do perfil que se desenha para o homem, né, que se constrói para ele e que é imposto para que os homens exerçam, né, a violência, a prepotência, a arrogância, somada a todos esse jeito de ser na sociedade. Imagina tudo isso com poder, né? Porque o poder, em certa maneira, ele acaba corrompendo ainda mais, né, essas estruturas. Ontem, no debate que a gente fez na Câmara, a promotora que conversava conosco sobre... Corrigindo que a gente está gravando, então não seria ontem, seria no dia... Claro, no dia 13. No dia 13, claro. Isso, obrigada, Kátia. Nós debatíamos um pouco, e aí uma frase me marcou muito, assim, que o machismo, ele... para o homem, ele é um processo muito violento, que já desde os primeiros anos de vida do homem, ele vai retirando dele todo o lado humanista, todo o lado humano que o menino tem, né? Então, o machismo, ele é perverso para os homens também, né? E, por consequência, muito mais para nós, né? Porque aí as mulheres da política também não são compreendidas, né? A gente foge daquele perfil da dócil, da delicada, né? A gente está numa condição que não é numa condição de subordinação, é uma condição de empoderada, né?
E o que nos leva a esses espaços é o voto. Então não é nenhuma concessão, né? É uma luta que faz com que a gente tenha força social, né? Articulação política, mas não é um lugar, um ambiente assim que é convidativo a tu permanecer. Os mecanismos assim, eles são tão inteligentes, né? As engrenagens funcionam de uma forma tão que você é invalidada assim de formas muito sutis. Você deixa de ser convidada para algumas reuniões quando você não é subordinada, você vai enfrentando toda uma disputa, tanto interna, né, no teu partido, como também na sociedade, e o elemento da violência política, que a gente observava uma pesquisa ontem, a maioria das mulheres que está em algum espaço de poder já viveu violência política, seja física dentro de um parlamento, seja psicológica, enfim, todas as formas de violência. Ele diminui a potencialidade da mulher para exercer, né, o seu trabalho político. Então ele nos afeta no sentido da autoestima política. Não sei nem se existe esse termo, mas eu estou aqui falando porque é um pouco do meu. Achei bem bom. Vamos lançar esse termo. Vai, Ana Afonso. Sabe, porque a autoestima política é o lugar onde tu chegas pela tua luta, pela tua construção histórica, por tu estares referenciando, né, e representando segmentos da sociedade que te levaram até ali, mas muitas vezes tu chegas grandiosa, potente, incrível, e tu vais te tornando assim, tu vais ficando... Sugando a tua energia, né? Literalmente um vampirismo. Tem dias que tu vai pra casa assim e tu pensa, nossa, né? Ana, só pra relembrar, já que tu citaste o dia 13... eu aproveitar e vou citar o dia 14, que é o dia de hoje, que marca o 6º aniversário da morte da Marielle. E isso que tu estás falando aconteceu agora, no Congresso, onde a Thalíria Petroni foi atacada por um bando de bolsonaristas e tal. Então, e é uma coisa que se repete há muito tempo, com todas as deputadas, né? Se a deputada for negra, pior ainda, né? Com certeza. E eu queria perguntar agora para a Márcia, né, que a gente fala muito em bolsonarismo. Eu acabei de falar em bolsonarismo, que os bolsonaristas atacaram a Thalíria Petroni. Então está na hora da gente, já que a gente fala em bolsonarismo, falando nisso, a gente fala em Bolsonaro, a gente coloca aquela figurinha na cabeça das pessoas. Não está na hora da gente chamar o bolsonarismo do que ele é, chamar de fascismo ou não? Olha, eu sempre chamei de fascismo, inclusive várias vezes. Tu não escrevesse um livro chamado Como Conversar com um Bolsonarista. Até porque aí é tipo tu falar com a cabeça de papelão, né? É um significante vazio, né? Não tem nada para colocar dentro. O Bolsonaro é uma figura de passagem. Claro, é tenebrosa, é uma coisa muito feia, é uma coisa monstruosa, mas é um fascista, é um candidato a Hitler desses tantos que existem por aí, então vai ter os candidatos a Bolsonaro e é uma personificação política desse fascismo, né? Eu acho que se usa o termo bolsonarismo com dois objetivos, obviamente de sinalizar para esse personagem que ele existe, que ele tem uma influência, e o outro é realmente para apagar o caráter fascista do processo. Então eu nunca usei o bolsonarismo, como eu não uso isso, e falo sempre, gente, vamos voltar lá atrás, isso aí que tu tá propondo, vamos voltar lá atrás, porque esse negócio tem nome, tem história. Tem o livro do Humberto Eco, do Fascismo Eterno, porque, na verdade, é um vetor, né, digamos assim, é um código que está lá muito antigo e que vai funcionando sempre nesse jogo de aniquilar com a alteridade. E isso aí que a Ana está falando, da experiência dela com a política, digamos, as mulheres são essa alteridade intrusa, né, que chega na política num lugar que tu não devia estar lá. É assim que tu é olhada pelo próprio sistema. Tu não devia estar lá. Não, nenhuma de nós devia estar lá. A Thalíria Petroni, que eu vi, o sujeito gritava, né? Aliás, que histeria masculina, né, gente? Que histeria, como esses caras são histéricos. Mas são todos direitomachos. São direitomachos, são direitomachos. Não confunda com os esquerdomachos, por favor. Não, por favor, tem uma grande diferença entre eles. Mas é um fato que essa gente é muito histérica, como era histérico o Burrey. Isso aí que é o ponto, que faz um efeito de poder. Então o cara ganha no susto. Quanto mais feio, pior. Quanto mais
grosso, quanto mais ogro, quanto mais monstrengo, quanto mais monstrengoso, assim, falando aquelas grosserias, assustando a Talíria. É isso, você ganha no grito, porque você não tem conteúdo, mas faz efeito de poder. Então, assim, se a gente chegar... Bom, não dá pra falar essas coisas agora, mas assim, se a gente chegasse, tirasse a roupa, né, o cara sairia correndo, sabe? É tipo isso, é quem que bota mais medo, né? Se ela manda... Um cara desses tem medo de mulher também, né? Eles têm medo da gente. Só que a gente é legal. É justamente isso que eu ia perguntar. Eu sempre me pareceu que essa questão do machismo, do sujeito do machismo, do feminicida, do matador de mulher, do espancador de mulher, eu acho que tem uma grande parcela de medo nisso. Acho que esse homem é um homem que tem medo da mulher. Acho que sim. E acho Tem que... homem que não tem medo? Eu acho que tem homem que gosta, viu? Eu tô convencida que tem homem que gosta de mulher. Mas tem muitos homens que não gostam de mulher e esses direitomachos aí com certeza odeiam mulheres. E a misoginia, que é o ódio às mulheres histórico, nós que conhecemos a misoginia, que já passamos por ela, porque é difícil uma mulher que não tenha passado por isso, a gente entende muito bem todos esses discursos de ódio que fizeram parte aí, que estiveram presentes nesse momento fascista do Brasil, que ainda estão na cena, né? Mas isso aí é usado tecnologicamente, né, Ana? Esses caras vêm com isso. Então o cara começa a gritar com a Talíria, fica impressionante, né? Feio pra caramba, coisa que torna ele mais feio ainda, mas ele tá lá fazendo aquela sua performance de ogro, né? De ubu-rei. Afirmando a imagem, né? Afirmando aquele... se afirmando ali, dizendo, eu sou muito mágica, sei gritar. Tá apavorado, tá borrado de medo, né? E aí ele grita pra ver se ele espanta aquela mulher genial, gigantesca, maravilhosa, que é a Talíria, e esse monte de mulher. Olha o que aqueles bando de corno. Falar assim, né? Que eu sou uma pessoa assim, que gosto de usar essas categorias pra, assim, fazer avançar a minha epistemologia. Então... Você vê aquele bando de corno daquele negócio da CPI do MST. Gente, aqueles caras fizeram o que puderam contra aquelas 6 deputadas. Sim. E olha onde é que eles acabaram. Humilhados. Claro que a Sâmia Bonfim, que é aquela pessoa genial, né? Adorada, respeitadíssima, séria, pagou um preço. O seu irmão foi assassinado, né? O irmão dela foi assassinado e assim... não é por acaso. Não é uma coincidência, por mais que tenham tentado transformar isso numa coincidência. Quer dizer, aquela mulher apavorou aqueles homens. Ela é casada com o Glauber, que é gatinho, né? Isso é bom de dizer também, porque aqueles caras lá da extrema-direita são uns homens muito feios. Eu posso falar isso porque agora eu andei falando que eles eram feios e eu comecei a ser atacada e ameaçada de morte de novo. E aí eles criaram... e eles dizem que eu sou muito feia e velha. Aí eles fazem um selo, assim, atestado de feiura, Márcia Tiburi, sei lá o quê. Ai, filhos, então tá, né? Vamos nessa. Aí eu fiquei pensando, né? Alguém veio e me disse, você é muito importante para a extrema-direita. Aí eu fiquei pensando, acho que eu vou me candidatar, sabe? Porque aí eu vou me eleger. Só de tanto que esses caras falam de mim. Imagina, hoje em dia que tá todo mundo com o cérebro esvaziado, não importa o conteúdo da pessoa, importa que ela apareceu. Então, se você apareceu muito, você já vai ter voto, entendeu? Então, se eu quiser ser assim, uma pessoa realmente malvada, contra a extrema-direita, acho que eu vou lá e me candidato. Já pensou? Não é divertido? Ótimo. Tu tem estômago? Tem que ter saúde mental. Mas falando em candidatura, Márcia, nesse evento que tu vieste no ano passado, em agosto, que teve com as mulheres, justamente aqui no Sindicato dos Bancários, tu defendeu, né, uma chapa feminista de mulheres para a Prefeitura de Porto Alegre. Defendi. E estamos praticamente com essa chapa fechada, né, com a deputada federal Maria do Rosário e a vice, a Tamires Filgueira, do PSOL. Isso não vai ser fácil, né? Nós vamos sofrer muitos ataques. E aí, deixo para vocês duas comentar. Só quero agregar uma coisa que a Kátia esqueceu, que essa chapa teve como artífices outras 2 mulheres. Exatamente. Laura Cito pelo PT e Luciana Genro pelo PSOL.
A gente estava unidas naquele dia, todo mundo querendo essa. Era uma chapa, até podia ter mais mulheres, né? A vice da vice, a irmã da vice, toda misturada ali, a mãe, a avó, bisavó, todo mundo, né? Eu falei isso porque eu realmente acredito, misticamente, que Porto Alegre não pode continuar nesse destino infeliz de ser governada por um bolsomelo. É muita vergonha. Eu que não moro aqui, gente, com todo respeito, eu olho para a cidade, eu vejo essa decadência. Eu sou da década de 90, que aquele PT, aquele Raul Ponte com aquele Olívio Dutra, aquelas figuras, era bom demais viver em Porto Alegre, a gente tinha orgulho, a gente se achava bonito, a gente achava bonito o ônibus, entendeu? A rua era bonita, os prédios eram bonitos, a cidade era aberta, era um negócio assim, cheio de flor, cheio de planta, cheio de tudo acontecendo de bom, tinha festa, a gente tinha uma alegria, né? E olha o que virou a cidade. Essa gente mal-humorada, grossa, fazendo papelão, gente mal-educada. Às vezes a pessoa nem é mal-educada. É que ela tá mal-humorada porque ela tá sob um regime afetivo-político do mal. O que fizeram com a Manuela Dávila? Eu não posso deixar de falar da Manuela Dávila. Para mim, ela é um caso dos mais sérios da história da política do Rio Grande do Sul. Ela é um sinal, né? Porque ela foi uma garota muito jovem. A Manuela, eu tenho que fazer um elogio a ela, porque além dela ser bonita demais, fisicamente, no sentido técnico do termo, ela é uma pessoa muito boa, muito generosa, muito inteligente. Ela, assim, realmente tá muito acima da macharada que fez aquela campanha nojenta contra ela, um bando de corno também, filhos do cão. E esses sujeitos, eu falo essas epistemologias também para resumir muita coisa, para não ter que ficar naquela conversa toda cheia de rapapés filosóficos, sociológicos. Que todo mundo entende. Todo mundo entende. Então, assim, tô usando no sentido genérico, né, o corno filho do cão. E aí, era uma unidade daqueles corno filho do cão, que hoje em dia as pessoas também usam um anglicismo, né, a broderagem, né? Então, bando de corno filho do cão, quando se junta, faz broderagem. E aí, eles fizeram isso contra a Manuela. Ela respondeu sempre republicanamente, elegantemente, belamente, com a generosidade e a inteligência que ela tem. Mas ela, assim, é muito difícil pra gente, que é mulher, fazer política, a Ana vai poder falar sobre isso, e descer aquele nível. Descer lá naquele rebaixamento. É um negócio assim que é uma humilhação. Você se igualar a um homem na política é uma coisa que dá vergonha. A gente tem vergonha alheia desse negócio. Bom, então falando da Manuela, porque a Manuela é um quadro dos mais importantes do Brasil e hoje está lá cuidando da vida dela, fazendo um doutorado sanduíche nos Estados Unidos, porque não teve mais lugar para ela nessa política brasileira. E aí, política brasileira, porque a gente não está falando de uma figura que generosamente quis ser prefeita, e a gente queria que ela fosse prefeita de Porto Alegre, mas a Manuela podia ser uma presidenta da República, já foi candidata a vice do Haddad. A Manuela é uma figura nacional importantíssima e que essa macharada cafona aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não saiba reconhecer isso, é só um sinal da sua falta de inteligência e falta de abertura cognitiva e assim por diante, né? Então, acho sempre importante também trazer esse exemplo, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer avançar isso aí. E bacana que as mulheres tenham se dado conta, porque naquele dia era tudo ou nada, né? Era tudo ou nada. Porque o Porto Alegre tá para isso e o Rio Grande do Sul também. É um estado falido, mal administrado, com um governador que também dá vergonha alheia, que é assim uma figura, pelo amor de Deus, o cara tem que saber, né, que ele só venceu por causa do Onyx. Um sujeito que é puro projeto de poder, louco por poder, só quer saber de poder, deixou o Rio Grande do Sul à míngua, foi lá tentar ser uma figura nacional, que não conseguirá ser porque não tem brilho, e não tem inteligência, é um neoliberal também que estou criticando essa figura justamente como personagem político, mas também como figura incapaz de projetar um país do futuro, e o Rio Grande do Sul do futuro também não temos. Então, acho lastimável, desculpem falar tudo isso e falar muito, mas eu realmente acho que a gente vai ter que dizer isso, e é bom que esse sujeito saiba que ele é só menos ruim que o Onyx Lorenzoni. Todo mundo sabe isso aí, né? E todo mundo também tá falando, não sou só eu, né? Exatamente. Então, vamos encarar os fatos. Eu sou a favor das mulheres na política e que os homens se recolham para fazer tricô.
Eu sei que isso que eu tô falando é uma coisa também que pode soar ofensiva para as pessoas que fazem tricô. Vai ser um tricô muito mal feito. Certamente, como metade das coisas que os homens fazem, mas assim... Só metade? Mas eles vão poder se ajudar entre eles. A pior parte que os homens fazem na vida é a política, depois do sexo. Tô falando coisas só pra te chocar, pro povo nunca esquecer a entrevista. Eles vão dizer, olha, a Márcia tem ódio aos homens. Eu não. Pior é que eu sou uma mulher hétera, claro, não tive a sorte de ser uma mulher lésbica, mas eu sou uma mulher hétera e eu até gosto da rapaziada, assim, os bonitinhos arrumados, assim, cheirosos, eu até sou a favor. Como é bom a gente rir, né? Isso parece um papo de homem, o mundo invertido, né? Que tá na moda agora. Um homem tomando cerveja no bar depois do futebol. Falando merda, né? Então é bom pros homens, é que nem esse livro aí, é bom pros homens experimentarem quando a pimenta vai no olho deles, né? Mas esse humor da Márcia tá demais, né, cara? Tá muito ótimo, bom. Tá muito bom. É porque eu não tenho nada a perder, eu posso falar todas as merdas que eu quiser. Vocês não. Exatamente, eu fico aqui te ouvindo e pensando, ai, se eu pudesse. Mas assim, falar de Porto Alegre, eu penso que enfrentar esse bolsonarismo aqui da capital, nada melhor do que duas mulheres para fazer esse enfrentamento, né? Resta saber se os homens de esquerda e dos partidos do campo democrático vão entrar em jogo, né, em campo de verdade. Porque por conta de todo esse processo, quando eu falei da baixa autoestima política, também é uma espécie de uma humilhação, né? O que foi feito com a Dilma, o que aconteceu com a Manuela, o que acontece com muitas de nós. E, bom, em nível nacional a gente virou o jogo, né? A gente conseguiu inverter, frear, digamos assim, porque eliminar e extirpar esse modelo de pensamento não tem como, eles estão aí, né? E eles estão jogando. Então o jogo para eles não acabou. O jogo para eles agora é 2024. É nos municípios, é nas câmaras de vereadores e, infelizmente, inclusive mulheres, né, prestando esse desserviço de fazerem o debate anti-feminismo, né? Então a gente está vendo de tudo. São coisas assim que chocam cada vez mais e mostram para nós que a gente venceu uma batalha pequena, porque tem toda uma revolução cultural que precisa ser feita, né? Os passos que a gente precisa dar no campo da educação, em outros campos, né? Na cultura foi citado aqui, há quanto tempo a gente está vendo, né? Então esse avanço, assim, e falar em Porto Alegre, eu acho que nesse momento da história, onde a gente busca, né, uma disputa, um enfrentamento a um representante, né, do bolsonarismo, do neoliberalismo, que tem essa característica também como gestor, né, que é de deixar uma cidade como essa em completo abandono, né? A gente sabe a vida das pessoas que moram nas periferias, a realidade, né? O mesmo cabe ao governador do estado, né, que o que ele mais sabe fazer é privatizar tudo e não deixar nada do público funcionando de pé, né? Ele tem uma cartilha assim que chega a ser superior à do Guedes, né? Aplicou aqui no estado questões que em nível nacional o próprio governo Bolsonaro não fez assim com tanta maestria. Então, aqui no Rio Grande do Sul, né, e em especial pela questão cultural também da região sul do Brasil, que tem um espaço aí de tempo onde nós estamos sendo hegemonizados por um campo de direita, né? A gente não pode esquecer disso, já é o terceiro governo consecutivo nas eleições, nas últimas eleições, as duas últimas, o PT não foi para o segundo turno, nem na de 18, quando eu disputei com o Rosseto como vice-governadora, nem agora na de 22 com o Edgar Preto, né? Então, a gente precisa, né, enxergar o Estado com essa geopolítica, com esse desenho, né, regional e essa influência muito grande. E aí Porto Alegre, ela é muito simbólica, né? Ela tem essa importância no cenário político, e a Maria do Rosário, tanto ela como a candidata que é uma mulher negra do PSOL que vem a vice, né? São duas mulheres que nada melhor do que a gente apresentar para a sociedade, né? Mulheres que pensam a política
como uma força, uma capacidade de humanizar as coisas, né? De pensar diferente, né? De colocar outros valores em jogo, né? Não os valores da violência, nem do preconceito, de produzir políticas públicas, de olhar para as pessoas com humanidade, com afeto, né? Política com afeto, eu acho que é uma coisa assim que a gente parece que uma coisa não combina com a outra mais, né? Mas para mim, pelo menos desde que eu comecei a militância como sindicalista, como diretora de escola, que a gente está fazendo a política o tempo todo, para mim é indissociável que ela seja com afeto. E hoje, assim, parece que a moda ou a forma, né, o modus operandi de fazer a política está muito relacionado ao ódio, nada relacionado ao afeto, nada relacionado à construção. É um canhão, assim, é algo que vem, assim, uma imagem de destruição, né, das relações, de diminuição da política, de abandono, né? Eu acho que o que vem, assim, de rescaldo dessa turma aí é o abandono, né? As pessoas jogadas à fome, à própria sorte, o aumento da violência. Então, eu vejo interessante, importante essa presença de mulheres na chapa majoritária de Porto Alegre, justamente para contrapor, né, esse modelo melonário, seja lá o que for, que produza política, né, com esse DNA aí, né, do neoliberalismo e do fascismo. Ana e Márcia, para não correr o risco de ser Ele ficou taxado de esquerdo macho, fiquei traumatizado. Eu só tô rindo, só Fiquei sozinha. traumatizado com esse negócio. Né? Eu vou puxar o saco de vocês, vou levantar uma bola para vocês, que é o seguinte. Bom, nós estamos no mês da ditadura, 60 anos da ditadura e tal, e eu quero lembrar uma coisa que muito pouca gente lembra, que é assim, ó, que é o papel das mulheres no combate à ditadura. A gente passou a lembrar um pouco mais disso depois que a Dilma virou presidente, né? Agora, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, as mulheres começam a fazer política no Brasil, no movimento estudantil especialmente, nos anos 60, e com o fechamento do AI-5, parte delas vão para as organizações clandestinas e para a luta armada, né? E tem um livro que eu acho muito interessante, que é do Marcelo Ridente, chamado O Fantasma da Revolução Brasileira, onde ele compara a presença das mulheres antes de 64 em movimentos políticos e a presença das mulheres depois de 68, depois do AI-5, nas organizações clandestinas. Antes de 64, a grande organização de esquerda do Brasil era o Partido Comunista Brasileiro. E a presença das mulheres no Partido Comunista Brasileiro era de 4%. Nas organizações de luta armada clandestinas pós-68, a presença das mulheres roçou os 20%. Ou seja, aumentou 500%. E mais, algumas mulheres, como a Inês Etienne Romeu, foram do triunvirato da Vanguarda Popular Revolucionária, foram do Comando. Né? Outra mulher, a Vera Silvia, do MR8, também foi do Comando. E muitas outras mulheres foram dos grupos de combate armados, né? Então eu queria que vocês pensassem um pouco sobre esse papel. Eu acho que assim, eu vi uma pertencente a uma dessas organizações desabafando. Diz assim, nos 60 anos da ditadura, vocês têm que conversar com quem jogou a vida. Vocês têm que conversar com quem se expôs. Né? E você tem que conversar especialmente sobre as mulheres, que elas se expuseram também e elas são quase ignoradas nessa história. O que vocês acham disso? Completando isso, que algumas mulheres, né, que foram torturadas, elas diziam que a tortura nas mulheres era ainda mais cruel, né? Mais uma vez a coisa da mulher como intrusa, né? Tu não poderia estar aqui. Ah, exatamente. Eles não entendiam aquele tipo de coisa. Mulher uma mulher de classe média, que a maioria eram mulheres de classe média, jovens de classe média, naquele lugar.
Eu tenho uma certa dificuldade de falar desse período, né, por conta daquilo que é a origem, assim, da minha família, né. Eu nasci em 73 e a minha mãe foi perseguida politicamente, ela e o meu pai, então nós tivemos que deixar o nosso território de origem e vir para cá por conta da ditadura militar no Uruguai. E quando eu era deputada estadual, de 2010 a 2014, foi o período em que aconteceu a Comissão da Verdade, no governo Dilma. Eu acompanhei algumas audiências aqui em Porto Alegre e para mim foi uma das experiências assim, mais dolorosas, ouvindo o depoimento, principalmente de mulheres, que falavam todo o processo de tortura que elas viviam, da forma como elas eram penduradas com as pernas para cima e ficavam dias ali sangrando, né? Eles colocavam bacias assim embaixo e inclusive a Dilma deu depoimentos também que são, olha, a Dilma a gente tem que respeitar demais, né? Porque é uma mulher fora da curva, assim, que passou por esse processo, chegou à presidência da República, é uma mulher que domina as pautas da economia, temas que muitas vezes os homens consideram que não são para nós, né? E ela viveu o golpe, né? O golpe modernizado, digamos assim, né? Pelo parlamento. Mas esse processo da ditadura militar e a participação das mulheres na organização política, a gente tem muitas referências, né, de mulheres, lideranças que ocuparam espaços importantes, mas sempre na história o papel das mulheres é invisibilizado. Ele não é contado, né? Ele não fica registrado, ele não aparece, né? E a violência sobre nós é sempre muito maior. Por isso que no início da entrevista aqui eu falava de que nós estamos nesse jogo num constante resistir, porque todos os dias nós somos convidadas a nos retirar desses espaços, né? Mesmo com a pseudodemocracia que a gente vive, né? Eu me choquei muito também, agora vou pegar vários ganchos, não vou falar só sobre o período da ditadura, mas eu me choco como o Brasil, com a riqueza que o nosso país tem, né? Ele ocupa no ranking um lugar tão irrelevante no sentido da presença das mulheres nos espaços de decisão. Entre 192 países assim, no mundo, a gente fica na colocação 142. Na América Latina, o Brasil só não é o pior país, ele consegue ser melhor do que o Haiti. Apenas. E aí a gente olha para a Argentina, olha para o Chile, olha para Cuba, onde já existe 50% de mulheres nos parlamentos, porque também existe um sistema, né, que evoluiu. E nós aqui, aí voltando para a pauta da ditadura e da nossa pegada aqui das mulheres na política, parece que a gente fica enxugando gelo, porque na verdade a gente olha para a ditadura, a gente vê toda aquela valentia, as mulheres jogaram os corpos e as vidas em defesa de um Estado democrático de direito, elas foram invisibilizadas, os torturadores estão aí e ainda nos lugares que sempre estiveram, cheios de privilégios para si e para os seus, né? Haja visto que o bolsonarismo, na minha opinião, ele também flertou muito com essa galera, né? Ele fez um carinho muito grande nessa galera torturadora, né? Todos eles ocuparam espaços assim nesse governo que recém encerrou e as mulheres foram ficando e figuras como a Dilma, daí a gente volta a falar dela, né? Figuras como a Dilma, que enfrentou tudo que enfrentou, que resistiu, né? Que sobreviveu, que teve troca de arcada dentária mais de uma vez, fez cirurgias da face, enfim, e virou presidenta, sabe? A gente vê ela descendo aquela rampa assim, e aquele slogan, tchau, querida, né? Porque aquele tchau querida foi que ficou para mim assim como o simbólico dizendo tchau para vocês, para nós, não para ela, né? Então acho que falar sobre esses 60 anos e olhar também para a história do Brasil, nós temos no DNA assim da nossa formação essa coisa toda, sabe? E tudo isso foi perdoado, tudo isso ficou assim por isso mesmo. E agora, bom, a gente falou aqui antes dos microfones abrirem, né?
sobre os 60 anos, né? Se a gente vai ou não vai enfrentar, né, esse debate e colocar realmente os torturadores e os antidemocráticos, os mesmos do 8 de janeiro, todos eles no mesmo lugar, né? Porque se fala em anistia, em perdão, para coisas que não são perdoáveis, para coisas que elas não contribuem para que a democracia se mantenha em pé, né? E isso custou muitas vidas, de muitas gerações. Eu vejo assim, eu vou deixar para Márcia um pouco, mas esse tema, ele me toca muito, e infelizmente, eu tenho um sentimento assim, eu vejo que o Brasil tem muita dificuldade de superação disso. Enquanto o Brasil não revisitar essas páginas e não for a fundo nessas questões, eu acho que tem muito a ver também com essa violência política que a gente vive, com a violência contra as mulheres. Tudo tem a ver, tudo isso está entrelaçado e continua esse mecanismo operando. Tanto é que os caras ascenderam, né, politicamente, agora eles tomam conta de uma avenida, pedem perdão para quem fez, né, enfim, então, poxa, fala um pouco, Márcia, aí, porque esse tema me... Agora Não, enfim, né, em memória até da minha grande mãe, né, que foi tudo assim na minha vida, né, que a gente chegou aqui com a roupa do corpo, né, com minha mãe, meu pai e 5 filhos, depois nasceram mais 3, né, então assim, em memória a ela, eu sou assim uma indignada e uma lutadora pela democracia, porque eu sei o quanto isso custou para muitas pessoas, né. Vou deixar para ti, porque eu acho que falar em ditadura e falar dos tempos modernos, tá aqui ao nosso lado uma mulher que teve que abandonar o seu estado e que teve que ficar fora do país também. Ela fala da Manuela, mas eu falo dela. Eu falo de Manuela também, que tá lá fora, por questões que nenhuma mulher gostaria de viver, nem ela, nem essa estrutura familiar, a sua construção política. E aqui está outra que teve que abandonar o estado porque se colocou numa disputa, porque imaginem, no Rio de Janeiro, que é onde matam Marielle, é onde fazem tudo o que fazem, essa mulher esteve lá, encabeçando isso. Não, tu não deve ter esquecido, né? A gente fez a luta antifascista, isso aí valeu. E o que veio, né? Qual o rescaldo que vem e como as mulheres conseguem driblar, né, essas ondas, voltam, vêm e a gente se mantém, né? Se mantém de pé. Mas é um drible, Ana, tão importante tu contar essa tua história, sabe? Porque as pessoas... Acho que aqui no Rio Grande do Sul, claro, qualquer lugar do mundo é complexo, a gente também é complexo, mas eu venho, por exemplo, de um lugar onde não havia nada de político. Então, venho ali da Serra Gaúcha, de uma cidade chamada Vacaria. Na minha família, no meu universo, não existia nada disso. Eu comecei a sentir o clima da ditadura militar no colégio. E era muito pesado, e eu não gostava daquilo. Então eu me lembro quando veio a abertura política que a gente não tinha mais que fazer aquela marcha do 7 de setembro, né, das crianças, e eu pensei, acabou esse inferno. Eu me lembro que eu era pequena e jovenzinha, assim, pré-adolescente, eu fiquei feliz. Mas, então é bom contar essas histórias, porque uma coisa que eu acho que sustenta essa sociedade que tu tá agora chamando a reflexão, né, é justamente a frieza e a insensibilidade em relação à luta pela democracia. A esquerda, com todos os seus defeitos, né, gente, é o lugar onde se mantém o desejo de que haja democracia. A luta pela democracia está totalmente na mão da esquerda. Isso é certo. Mesmo que, como diz o Gilles Deleuze, depois que a esquerda entra no poder, ela vira de direita. Mas assim, a gente tá na luta. Então, até é uma coisa, digamos, lógica. Quem tá fora do governo, o governo tá lá tentando sustentar, mas quem tá fora do governo é que tá na luta mesmo. E a extrema-direita não faz luta, a extrema-direita faz guerra. O jogo da extrema-direita é de destruição, de construção do inimigo, esse populismo histórico do fascismo, né? Construir o inimigo para poder galgar o poder e fazer guerra e matança. Toda essa estética dos armamentos, né? Toda essa cena aparecendo muitas armas, né? Bolsonaro cresceu muito nesse tipo de coisa, deixou o Brasil completamente delirando numa espécie de chupeta fálica, né? Que são os revólveres, né? E que é um objeto substitutivo do ponto de vista psicanalítico. O sujeito fica... Eu vi esses dias que o cara era assim, com todo respeito, sem etarismo, mas era um senhor idoso, era uma vergonha. Aquele senhor idoso dentro de um carrão, assim, lambendo
um cano de espingarda. Gente, vocês não viram isso? É uma cena dantesca. Então, é isso. Também tem essa transferência fálica, esse problema da falta de relação com o corpo, né? Que transfere para outros lugares. Tem alguns estudiosos do nazifascismo que falam disso, né? O sujeito fascista, ele ama mais o carro, ama mais a máquina, ele ama mais ou digamos assim, o dildo, né? Do que os corpos. E tem uma frieza, e essa frieza nós gaúchos conhecemos. Sim. E aí tem essa história do fascista ser um sujeito da frieza, ser o corpo da frieza, ser incapaz de manifestar suas emoções. Quem é gaúcho sabe o que é isso. Quem veio da Serra Gaúcha sabe mais ainda. Todo mundo que veio daquelas famílias assim que não se abraça, não se beija, nem se olha no rosto, né? Que nunca disseram, só aprenderam a dizer eu te amo. Uns nem aprenderam, mas tem aqueles que aprenderam com as novelas. Exatamente. E não sabem nem dizer pra pessoa que eu gosto de ti, eu tenho saudade, ou coisa parecida, né? Então a gente sabe essa cultura da frieza, que é também a frieza. Tem o Adorno, aquele filósofo lá que analisou muito o fascismo, ele fala da educação pela frieza, a educação após Auschwitz, que é um texto do cara, ele fala, a gente tinha que fazer uma educação que rompesse com essa frieza. E o Brasil é dividido, né, entre o frio aqui do sul e o calor lá do Nordeste. Não é à toa que a eleição se divide meio aí, né, gente? Exatamente. E se dividir o Brasil, eu acho que nós vamos pedir passaporte do Brasil do Norte, né? Porque com certeza. É uma coisa... Não, tô falando isso, assim, pra gente também amenizar um pouco, porque é muito dolorido, mas é um fato que nós somos um povo traumatizado, assim como a América Latina, assim como a África, que também tem uma história horrorosa com a tortura, mas a América Latina é muito traumatizada politicamente pelas ditaduras, pela tortura. Nós brasileiros, os hermanos, né, argentinos, uruguaios. Então existe esse trauma coletivo que a gente não consegue elaborar. E que, claro, pesquisadores e tanta gente discutindo, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que, eu acho, enfrentar algum dia. Eu escrevi um romance que foi publicado em 2018, que se chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, que é a história de uma mulher que foi torturada. E aí eu fiquei pesquisando muito, ouvindo todas. E, sinceramente, eu que não vivi isso como você viveu isso na sua história, tá no seu DNA. Eu tive uma relação sempre intelectual com essas questões, teórica, né? Mas foi muito pesado também descobrir. E aí, como professora de filosofia e tal, eu fico sempre pensando que pena que as pessoas não sabem. Porque se elas soubessem, talvez elas tivessem alguma chance de pensar diferente, sabe? Mas muita gente não sabe. Aí vem o papel da educação, da informação, da gente poder conversar, dialogar e construir um país diferente, mas com a consciência do que nos aconteceu e daquilo que a gente partilha também como história comum. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente partilha esse frio e é bom a gente falar sobre isso, porque é ele que está na base de toda essa fascistização. Márcia Se elas Tiburi, soubessem, não iriam para as ruas com faixa, né, pedindo a volta da ditadura, né? E passar papelão, né, gente? Quero agradecer muito. Obrigada. Márcia Tiburi, Ana Afonso, por essa linda entrevista. Acho que fechamos com chave de ouro, né? Esse mês de março. O principal é que não me chamaram de esquerdo macho. Tu viste, tu te safou dessa. Ficou com medo já no Ficou. primeiro bloco, ele tremeu. Mas Daí ele conseguiu dar uma volta na fala. Entrei com habeas corpus. Nós estamos só na observação aqui. Nós gostamos de ser bem tratadas. É verdade. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve conosco. E lembre-se de apoiar o Brasil de Fato. Apoiar a comunicação popular, apoiar esse jornalismo que traz uma outra visão de mundo. Uma visão que não está na grande imprensa. Entra lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Também não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast, mandar suas sugestões e seus feedbacks. Lembrando também que se você tem um recadinho pra gente, uma crítica, sugestão de pauta, pode entrar em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul. Ficamos por aqui e até a semana que vem.
Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.